irmão é 4 razões porque Moisés terminou bem. Então, não importa como foi o início da sua vida, o que importa é como ela termina. Moisés nos deixa o exemplo de alguém que não começou bem, mas que terminou bem. Então nós vamos orar nesse momento, vamos introduzir o assunto e depois nós vamos pontuar esses 4 tópicos, 4 razões por que Moisés terminou bem. Vamos orar então ao nosso Deus, agradecidos pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estarmos aqui diante da Sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós estamos aqui por causa do Senhor, conforme nós estudamos hoje na escola dominical. Nós não estamos aqui em nome de uma religião, nós não estamos aqui por causa do medo, porque se não fizermos isso, o Senhor nos castigará. Nós estamos aqui porque amamos a Cristo, porque temos um apreço, valorizamos o relacionamento com Ele, valorizamos a missão que o Senhor nos deu, de unir os nossos dons e talentos com os demais irmãos numa igreja local e dessa forma cumprirmos a grande comissão de Jesus. É por isso que nós estamos aqui, porque amamos ao Senhor Jesus Cristo. O nosso amor a Cristo não é um amor perfeito, é um amor deficiente. Nós amamos a Cristo menos do que nós gostaríamos de amar. Mas eu peço que o Senhor nos ajude para que, como foi com a igreja de Tessalônica, esse amor e a fé no Senhor cresçam cada vez mais. Oramos hoje, quando nós encerraremos, se o Senhor nos ajudar e permitir, a nossa série de pregações do livro de Deuteronômio. Eu, diante dos irmãos, eu agradeço ao Senhor pelo tempo em que nós estudamos, oramos sobre este livro e procuramos aplicar as mensagens aqui contidas à nossa vida diária. E oramos hoje para que não seja diferente, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor use a minha vida, que eu que estou aqui, que apesar de mim, o Senhor possa abençoar os irmãos. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o título é: não importa como você começa, mas como termina. 4 razões por que Moisés terminou bem. Em primeiro lugar, uma nota introdutória. O fim da vida de um servo de Deus sempre traz ensinamento para os mais novos. Em Moisés nós aprendemos que não basta começar bem, é preciso terminar bem. Terminar mal a vida traz consequências sérias. Por exemplo, terminar mal a carreira cristã pode trazer consequências no sentido espiritual. Significa perder a comunhão com Deus, enfrentar o tribunal de Cristo, não receber os galardões, não receber as coroas que o Senhor tem para nós. No sentido pessoal, não terminar bem pode gerar culpa, amargura e solidão. Quantas pessoas lutam na vida, como diz o mineiro, pelejam a vida toda e na velhice morrem sozinhas, ficam sozinhas, isoladas. Pois as escolhas que fizeram foram escolhas erradas, que tiraram do coração a paz e também tirou de perto pessoas próximas. Além disso, o fim trágico deixa um mau testemunho, escandaliza outros, causa dor à família. Assim, quem termina mal não compromete apenas a sua eternidade e a sua própria vida, mas pode comprometer também a vida de outras pessoas. Quem termina mal geralmente machuca pessoas amadas. Portanto, é muito importante nós atentarmos para essa questão. Não importa como nós começamos a vida, o que importa é como nós vamos terminar a nossa vida. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem, mas que terminaram mal. O rei Saul, por exemplo, é um exemplo de alguém que foi escolhido por Deus, teve um início privilegiado, mas ele terminou rejeitado. A vida de Saul, na verdade, foi uma tragédia. Salomão também começou bem, percorreu por uma vida de vitória, de muita sabedoria,
mas mais tarde ele se dividiu, ele dividiu o seu coração entre Deus e os ídolos. Um homem que viveu a sabedoria e acaba na estupidez. É bem provável que, no caso de Salomão, ele tenha escrito depois, bem no final da sua vida, o livro de Eclesiastes. É bem provável. Alguns comentadores da Bíblia chegam a dizer que Salomão havia se arrependido de ter se envolvido com ocultismo, de ter se envolvido com práticas pagãs, com deuses pagãos, mas mais tarde ele teria se arrependido e por isso ele escreveu dizendo que tudo é vaidade. Mas também nós temos exemplos de homens que tiveram começos difíceis, cometeram pecados e tropeços, mas que terminaram bem, terminaram como instrumentos de Deus. Nós poderíamos citar muitos deles, mas de quem nós queremos falar hoje é de Moisés. Moisés, ele já nasceu condenado à morte, desde a sua infância ele poderia ter sido morto, por isso o seu nome Moisés, tirado da água e tirado numa situação muito difícil. Ele passou 40 anos da sua vida no Egito, escondido, depois no deserto, e quando foi chamado por Deus para ser um líder, ele apresentou desculpas a Deus, dizendo que não era capaz e que ele não seria a pessoa certa para fazer a obra de Deus. Então ele teve um começo conturbado, nasceu no meio da escravidão, foi condenado à morte pelas ordens de Faraó, ele precisou ser escondido num cesto do rio. Mais tarde ele teve alguns fracassos, ele conviveu com seu sogro Jetro, no deserto de Midian. E uma característica marcante na vida de Moisés, logo no começo da sua vida, depois dos seus 40 anos, foi a insegurança. Quando o Senhor o chama para liderar um povo, para tirar o povo do Egito, ele responde a Deus: quem sou eu? Eu não sei falar. Manda outro, né? Ou seja, eu sou gago, não sou uma pessoa certa para falar. Ou seja, ele era alguém cheio de limitações. Não era um líder, de fato, para fazer o que mais tarde ele fez. Agora, o que diz então o capítulo 33? Voltando para o nosso texto. O capítulo 33, nós não vamos entrar nele, mas ele nada mais é do que um poema quando Moisés abençoa as tribos de Israel. Ele demonstra aqui a sua bênção, a sua gratidão a Deus, e ele coloca as mãos sobre as 12 tribos de Israel, abençoando o povo para que ele entrasse na terra. E no capítulo 34, então, nós encontramos 3 motivos pelos quais nós poderíamos afirmar que Moisés começou mal, mas ele terminou bem. E aí nós podemos já pensar na nossa própria vida. Qual foi o nosso começo? Cada um de nós aqui tem uma história de vida. Nós começamos de uma forma. Nós estamos hoje percorrendo pela vida que o Senhor nos deu, procurando abraçar as oportunidades que o Senhor nos dá, procurando viver para a glória dele. Então, como é que nós podemos terminar? Como será a nossa vida? Será que a nossa vida está determinada a ser da forma como será? Será que nós podemos interferir na nossa própria história de vida? É claro que sim. Afinal de contas, a nossa vida, ela é feita pela vontade soberana de Deus e, ao mesmo tempo, por nossas escolhas. Nós escolhemos o que será da nossa vida lá na frente, em grande parte. Então, fazendo a pergunta, por que ele terminou bem? E aí nós não vamos respeitar a ordem dos versículos, nós vamos para lá, nós vamos para cá, mas nós vamos apresentar 4 motivos. Porque Moisés foi alguém que começou mal, mas que terminou bem. Em primeiro lugar, no capítulo 34, nos versos 10 e 11, nós estamos começando de lá para cá, mas nós resolvemos colocar nessa ordem. Diz assim o versículo 10: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante
em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Então, em primeiro lugar, por que Moisés foi alguém que começou bem, mas terminou mal? Em primeiro lugar, por causa da sua intimidade com Deus. Por causa da sua intimidade com Deus. Nesse versículo, no final do verso 10, nós lemos que o conhecimento que Moisés teve do Senhor era um conhecimento de face a face. Ele tinha intimidade com o Senhor. Moisés foi um profeta único na história de Israel, porque possuía uma intimidade com Deus incomparável, diferente de outros profetas que recebiam mensagens de Deus através de sonhos e de visões. Moisés não teve visões, ele não teve sonhos, ele ouvia a voz de Deus e ele mantinha uma intimidade com o Senhor face a face. Essa proximidade divina se refletiu em sua vida e sua missão. Ele foi escolhido para libertar a Israel da escravidão do Egito, conduzir o povo pelo deserto, e entregar a lei do Senhor no Sinai, estabelecendo não apenas normas religiosas, mas também leis civis morais para a nação. Além disso, ele realizou sinais e prodígios extraordinários, demonstrando que o poder de Deus era confirmado na sua liderança. Mesmo não entrando na terra prometida, porque Moisés, como nós comentamos na semana passada, ou na outra anterior, ele não entrou na terra prometida, por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Ele concluiu a sua missão com fidelidade e morreu sob a aprovação divina, mostrando que a sua vida foi totalmente entregue ao serviço de Deus. Em resumo, Moisés se destacou, entre outros profetas, porque ele combinou intimidade com Deus, com liderança eficaz, com fidelidade à missão, e ele cumpriu a sua missão de maneira completa. Alguns pontos aqui a destacar nesse sentido. A intimidade com Deus foi o diferencial na vida de Moisés. Não foram os talentos, a coragem, embora ele fosse corajoso. Não foi o conhecimento. Existe um comentário sobre a vida de Moisés, dizendo que se ele fosse um contemporâneo hoje, Moisés poderia falar vários idiomas e comentar sobre qualquer assunto da atualidade. Ele tinha essa expertise, esse conhecimento. O seu cabedal de conhecimento era extraordinário. E nem hoje, por exemplo, Moisés, como ser humano, isso não é uma prática cristã, mas ele é uma das pessoas mais, entre aspas, idolatradas, tanto pelos muçulmanos quanto pelos judeus. Ele foi um líder de fato. Mas o que se destacou, na verdade, para nós cristãos, não foi a sua coragem, os seus talentos, não foi toda a ciência que ele adquiriu lá no Egito, mas aqui, em primeiro lugar, foi a sua intimidade com Deus. Terminar bem depende muito da fidelidade. Mesmo sem entrar na terra prometida, Moisés terminou a sua vida sob a aprovação divina. Ele foi aprovado por Deus, deixando para mim e para você um exemplo de que a fidelidade a Deus é mais importante do que recompensas imediatas. Sinais não são e não foram os objetivos dele. Eles servem, e muito, para complementar e confirmar as mensagens de Deus para nós. Mas o mais importante para a nossa vida cristã, essa é uma aplicação, é procurarmos desenvolver a intimidade com o Senhor. Será que nós temos tido intimidade com o Senhor? Será que intimidade e congregar, vir à igreja, como nós falamos hoje de manhã, cumprir deveres religiosos é a mesma coisa que intimidade com Deus? Não necessariamente. Para os irmãos que estiveram hoje de manhã aqui, na escola dominical, nós estávamos falando sobre isso. Nem sempre, quando nós estamos na igreja, nós estamos em intimidade com Deus. Depende muito da motivação do coração. Às vezes nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo estamos longe. Os nossos propósitos estão muito longe, desalinhados da vontade de Deus. Eu acredito que se há uma coisa que nós podemos melhorar,
e ao mesmo tempo nós somos muito humilhados diante de Deus, é a respeito da vida de oração. Nós desenvolvemos intimidade com Deus na medida que nós oramos, investimos tempo a sós com Ele, desenvolvendo essa intimidade, quando nós nos tornamos íntimos dele. Então, não há dúvida de que Moisés começou mal, mas terminou bem, em primeiro lugar, por causa da sua intimidade com Deus. Nós devemos desenvolver intimidade com Deus, numa vida de oração secreta. Lá em Mateus capítulo 6, nós aprendemos que quando nós oramos, nós devemos entrar no nosso aposento, orar, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará publicamente. Moisés foi recompensado publicamente por causa da sua intimidade com Deus. Então, meus irmãos, nós como pais, chefes de família, nós devemos dar passos talvez mais largos e às vezes mais ligeiros rumo à nossa intimidade com Deus, desenvolvendo uma vida de oração. Eu dou graças a Deus pelos irmãos que abriram as suas casas para que nós façamos nos seus lares reuniões semanais de oração. Nós queremos que a igreja, nós queremos todos nos voltar mais para a vida de oração, seja na igreja, seja oração comunitária, seja oração nos lares, seja oração pessoal. Nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. Nós precisamos vislumbrar o rosto de Jesus face a face. Certamente nós nunca seremos o Moisés, porque o plano de Deus para a vida de Moisés não é o plano dele para nós. Deus tem um plano diferente para nós. Agora, seja como for, nós podemos melhorar a nossa intimidade com Deus. Nós devemos nos manter firmes diante de Deus de maneira resoluta, seja na alegria e na tristeza. Às vezes nós procuramos a Deus na alegria, ou às vezes nós procuramos a Deus na tristeza. Mas nós devemos manter o relacionamento com Ele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Né? Quando os momentos são difíceis, nós devemos desenvolver uma linearidade, sermos lineares, nos mantermos firmes diante do propósito de Deus. Então, por que Moisés começou mal e terminou bem? Por causa da sua intimidade. Ele tinha intimidade com o Senhor. A vida de ninguém obstruía o seu relacionamento com Cristo. Como nós comentamos numa quarta-feira, né, estudando o livro de Daniel, nós podemos imaginar que existia uma linha inimaginária na mente de Moisés com Deus. E não importava nada que estava ao seu redor, ele olhava só para o seu Deus. Então aqui, irmãos, isso envolve a nossa vida de maneira plena. Às vezes nós permitimos que as circunstâncias nos tirem da missão, nos tirem do propósito de Deus, mas nós devemos desenvolver esse relacionamento com Deus. Já ouviram falar em Billy Sunday? O pastor Daniel gostava de fazer comentários sobre Billy Sunday. Ele foi um evangelista profícuo e dizem que ele desenvolveu uma grande intimidade com Deus. E ele estava conversando com pessoas no dia a dia, na igreja, de repente ele virava as costas e começava a falar sozinho. E as pessoas perguntavam para ele, mas o que está acontecendo? Eu estou falando com o Senhor. Né? Ele tinha uma intimidade com Deus. Então, que eu e você possamos desenvolver essa intimidade com Deus. Em segundo lugar, segundo motivo por que Moisés começou mal e terminou bem, nós encontramos no verso 4. Verso 4. Lembra que nós falamos que a gente não ia respeitar o texto corrido? 34:4 diz assim: E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Então, em segundo lugar, por que ele começou mal e terminou bem? Por causa da sua fé. Ele terminou bem por causa da sua fé. Esse versículo, então, nos mostra alguma coisa extraordinária. E da última vez que nós comentamos aqui, no capítulo anterior, nós falamos sobre isso. Moisés, por causa do seu pecado, e qual foi o seu pecado? O Senhor disse a Moisés
que para produzir a água para o povo, ele deveria falar com a rocha. E o que ele fez? Ele bateu. Agora, qual foi o pecado então? Foi ele ter batido na rocha? Não. Foi um conjunto de pecados. Nós podemos imaginar, por exemplo, o pecado da desobediência. Ele não obedeceu o que o Senhor havia dito. Ele também cometeu a incredulidade, a falta de fé. Ele também agiu com impaciência. E ele buscou a sua própria glória. E por isso ele pecou. E por ter cometido esse pecado, ele não pôde entrar na terra prometida. E aí nós comentamos no último sermão que é bem provável, de acordo com alguns estudiosos, que o Senhor pegou Moisés, o levantou e fez ele vislumbrar toda a terra, mas ele não pôde entrar lá na terra que o Senhor jurou aos seus pais, por causa desse pecado. Esse texto então nos ensina, ou essa condição nos ensina, que mesmo aquelas pessoas que nós consideramos, biblicamente falando, os heróis da fé, eles não alcançaram de Deus as bênçãos de maneira plena. Ou seja, Deus tinha mais bênçãos para eles, mas eles não receberam todas as bênçãos por conta de suas desobediências, da falta de fé, de impaciência ou da busca pela própria glória. Isso serve de reflexão para nós também. Nós não estamos falando no sentido de prosperidade, uma mensagem triunfalista, mas o fato é que Deus tem para nós muitas bênçãos, e mais do que nós imaginamos, mas muitas vezes nós mesmos limitamos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E aí, ainda assim, ele foi visto como um homem de fé. Essa passagem nos lembra que a vida cristã é marcada, portanto, por perseverança na fé, mesmo diante das limitações e frustrações que a vida nos traz. Ou seja, ele cometeu um erro, ele desobedeceu, ele buscou para si a glória, mas ele permaneceu, ele perseverou. Moisés terminou bem porque viveu pela fé e não por vista. Embora não tenha entrado na terra, a sua vida nos ensina que a fé verdadeira nos permite confiar no cumprimento das promessas de Deus em nós. Gostaria que o Sérgio colocasse para nós, lá na tela, o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 23 a 29. Esse texto nos traz ensinamentos interessantes a respeito de Moisés, porque ele foi colocado naquela que nós chamamos de galeria da fé. Preste atenção no texto. Ele fala por si só. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha o que esse versículo nos revela. Ele não estava preocupado com status, com posição, com toda a ciência do Egito. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Essa era uma posição privilegiada, mas ele se recusou. Verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Seguindo adiante. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Até o 29, Sérgio, por favor. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Isso é fé, é ver o invisível. Então veja você, apesar de ter cometido o erro de ferir a rocha, enquanto o Senhor disse que ele deveria falar à rocha, demonstrando ali incredulidade, desobediência, impulsividade, ainda assim ele permaneceu firme. E o texto do Novo Testamento o descreve como alguém que via o invisível. Ele era um homem de fé. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos príncipes lhes não tocasse.
E o 29, pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Então aqui nós temos o exemplo de um homem que terminou bem, começou mal, terminou bem, porque ele era um homem de fé. Agora, veja, isso não significa que Moisés não tenha cometido erros. Nós também cometemos erros na nossa vida de fé, mas nós temos que perseverar, nós temos que continuar. A aplicação prática dessa lição para nós, ou desse ponto para nós, é que viver por fé não é viver por vista, é ouvir antes de agir. Andar por fé é ouvir antes de agir. Se nós aprendermos a ouvir conselhos, a ouvir a voz de Deus antes de agirmos, nós estamos caminhando pela fé. Porque às vezes, por não ouvirmos conselho, por não ouvirmos a palavra de Deus, nós cometemos muitos erros, nós praticamos muitos rompantes que podem trazer prejuízo para a nossa vida. Andar pela fé é confiar antes de ver, é obedecer antes de entender. Aquilo que nós devemos, a nossa vida de obediência não é uma vida que nós entendemos as coisas, mas nós precisamos obedecer. É perseverar antes de receber. Isso é viver pela fé. Um dia nós receberemos galardões, um dia nós seremos recompensados, mas agora não é momento de galardão, agora é o momento de perseverar. Nós temos que perseverar, resolutos, continuando. Está fácil, continuemos. Está difícil, continuemos. Está sol, continuemos. Está chovendo, continuemos. Está frio, continuemos. Está animado, continuemos. Está desanimado, continuemos. Nós temos que perseverar. Você tem andado por fé? Você anda pela fé? Nós temos procurado andar por fé? Ou nós andamos por sentimentos? Nós não deveríamos andar por sentimentos, mas sempre andarmos por fé. Então, Moisés começou mal, mas ele terminou bem. E por que ele terminou bem? Em primeiro lugar, por conta da sua intimidade com Deus. Ele foi íntimo com Deus. Ele tinha um relacionamento com o Senhor face a face. Nós nunca seremos o Moisés, mas nós podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos orar mais do que nós oramos. Nós podemos ler mais a Bíblia do que nós estamos lendo. Nós devemos investir mais tempo para conhecermos mais a mente de Cristo que nós já conhecemos. Nós precisamos desenvolver um sistema de crenças que seja cristão e não um sistema de crenças que seja cultural ou evangélico. É isso que muitas vezes faz com que nós mesmos criemos embaraço para a nossa vida. Nós estamos na igreja, nós confessamos Jesus, mas o nosso sistema de crenças é um sistema cultural e, portanto, secular, e para não dizer mundano. E aí nós muitas vezes nos enrolamos na nossa própria vida. Nós temos que desenvolver intimidade com Deus. Em segundo lugar, procurar desenvolvermos uma vida de fé. A palavra fé na Bíblia é uma palavra interessante. Originalmente falando, a palavra é a mesma, mas ela tem significados diferentes. Há lugares na Bíblia que a fé ela se refere a crenças ou doutrina, sistema de crenças, aquilo que eu creio. Em outros momentos, a palavra fé significa confiança, em outros momentos, obediência. Então, fé, crença e obediência, elas devem fazer parte da nossa vida, nesse sentido. Em terceiro lugar, agora no verso 9, o terceiro motivo porque Moisés começou mal e terminou bem, o verso 9 diz assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então preste atenção. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria,
porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Moisés colocou as mãos sobre ele. Houve uma imposição de mãos. Será que nós poderíamos conjecturar, ou nós poderíamos imaginar que Josué recebeu de Deus, por transferência, esse espírito de sabedoria das mãos de Moisés? Não. Todo o contexto do relacionamento de Moisés com Josué nos deixa perceber que houve um discipulado. Josué foi treinado por Moisés para ser o seu sucessor. Agora, não há dúvida de que a imposição de mãos tem o seu valor. Como no Novo Testamento, alguém que é ordenado ao pastorado impõe-se a mão sobre a pessoa. Agora, a imposição de mãos não significa uma transferência de sabedoria. Não há nada místico. A questão é simbólica. Mas antes que alguém seja ordenado, antes que alguém imponha a mão sobre um candidato ao ministério, ele recebeu um treinamento, ele foi orientado, ele foi examinado pela igreja, para depois então ocupar aquele cargo. Seja como for, a Bíblia nos diz que houve uma transferência de autoridade, e o povo de Israel recebeu aquela autoridade, vinda de Moisés para Josué. O povo de Israel reconheceu essa autoridade. Então, essa foi a importância do símbolo, da transferência, da imposição de mãos sobre ele. Agora, por que então que, em terceiro lugar, Moisés começou mal e terminou bem? Porque ele soube preparar a próxima geração. Ele se engajou nessa próxima geração. Hoje à tarde eu estava pensando sobre isso e me lembrando de algumas pessoas que já têm uma certa idade, viveram, serviram ao Senhor, mas estão deixando um legado. Por exemplo, é muito difícil esquecermos do pastor Daniel entre nós. O legado que ele imprimiu nesta igreja, pelos 10 anos que passou aqui. Ele deixou um legado para a igreja. O pastor Daniel está deixando um legado na família. Os seus 5 filhos estão servindo ao Senhor, são bons servos do Senhor. Ele só tem uma filha, pastor Daniel. Aí vai no alfabeto, né? O Alan, o Brian, o Carlos, como? Eduardo, a Deb, A, B, C, D e E. 5 filhos, está no alfabeto, né? São os filhos do pastor Daniel. Inclusive a Deb, que é a única menina, está envolvida no ministério. Isso é um legado que o pastor Daniel deixa. Estava me lembrando, nós vamos ter oportunidade no futuro de rever ou de conhecer o pastor Fridolin Jansen. No ano que vem, provavelmente ele vem para ministrar para nós e falar sobre o discipulado. O pastor Fridolin é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele fala e escreve 5 idiomas com fluência. Ele fez a sua própria tradução do Novo Testamento. Agora está trabalhando no Velho Testamento. No entanto, é uma pessoa extremamente simples. Apesar da sua inteligência, da sua perspicácia, do seu conhecimento, o material que nós estudamos aqui, o CBB, ele está traduzindo para outras línguas. Ele ministrou na Grécia, na Tessalônica. Ele está ali onde o apóstolo Paulo passou, ele está voltando e ensinando as igrejas sobre o discipulado. Mas, para mim, o maior legado que o pastor Fridolin deixa aos seus, acho que 73 anos, são seus filhos. São seus filhos. Firmes no Senhor, servos e servas de Deus. Esse é o legado. Esse é o legado. Como que nós definimos legado? Na Escritura, vemos que o verdadeiro legado não está nas riquezas, não está nas conquistas, nos valores, mas numa vida de fé, de obediência a Deus. E é isso que nós vamos transmitir para gerações futuras. Como diz o Salmo 145:4, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos. Então veja que
condição extraordinária. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Essa semana, eu particularmente estava pensando, o Giovanni já criou barba, já casou, né? A gente já teve a influência que podia sobre a vida dele, mas agora eu me preocupo com as minhas filhas. E onde eu estou falhando, né, como pai? Onde eu estou falhando como pai para sentar com elas? E a Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, que os pais, o pai, o macho, o homem, ele é responsável pela doutrinação dos filhos. Aquele texto onde diz que os pais devem criar os filhos na doutrina e admoestação, a palavra lá refere-se ao pai. Então, é uma responsabilidade minha. Nós, pais, nós temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos, os homens, ensinar as nossas filhas também o caminho do Senhor. Ensinar para os nossos filhos o caminho da igreja. Olha, o caminho da igreja é esse. Ensinar para os nossos filhos o caminho da oração, o caminho da palavra de Deus, o caminho bom e direito. Certa vez eu li uma ilustração de um garotinho que tinha o pai como herói. E um dia ele disse, eu vou seguir os passos do meu pai. Naquela época não tinha asfalto, não tinha calçada, né, nas ruas. Ele foi seguindo as pegadas do pai. Ele foi seguindo, até que encontrou o pai num bar. E ele voltou para trás triste, porque não era isso que ele esperava do seu pai. Os nossos filhos estão olhando os nossos rastos. Eles não farão o que nós pedimos, eles farão o que nós fazemos. Esse é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Se nós priorizarmos a igreja, eles vão priorizar. Se nós priorizarmos a obra missionária, eles vão priorizar. O que nós priorizarmos, eles vão priorizar. Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Será que nós vamos poder dizer assim, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145, verso 4. A Bíblia nos dá exemplo de alguns homens que deixaram o legado. O primeiro deles é Abraão. Ele deixou uma herança não apenas de terras, mas uma promessa de que em sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. A sua fé é lembrada até hoje. Até hoje nós falamos sobre a fé de Abraão. Como nós já falamos, Moisés, ele formou Josué e o preparou para entrar na terra prometida. A sua obediência e intimidade com Deus serviram de base para toda a fé de Israel. Elias e Eliseu, Elias deixou a Eliseu não só uma capa, mas um espírito profético, dobrado, mostrando que o legado pode ser espiritual. Davi, além de seu reinado, deixou para o seu filho Salomão o desejo de construir o templo, que foi realizado por ele, de acordo com 1 Coríntios 28, 1 Crônicas 28. Jesus deixou um legado. É verdade, Jesus deixou para nós uma herança. A herança que ele deixou foi a vida eterna. Ele deixou também um exemplo. O Senhor Jesus nos deixou um exemplo. Mas, sobretudo, talvez, no sentido humano, o maior legado que o Senhor Jesus deixou foram os seus discípulos. 12 homens que verdadeiramente viraram o mundo de cabeça para baixo na época do Império Romano. Esse foi o legado que o Senhor Jesus Cristo deixou. Paulo investiu tempo com Timóteo, Tito e outros, orientando-os e transmitindo a eles a fé, para que eles se tornassem homens fiéis. E ele disse a Timóteo que aquilo que ele ouviu dele, de Paulo, ele deveria ensinar a homens idôneos, para que eles também ensinassem a outros. Transferência, para que o legado fosse levado adiante. A Bíblia nos ensina e nos orienta sobre o dever que nós temos de ensinar os nossos filhos. Mas também a Bíblia nos dá exemplo de
de pessoas que não deixaram um legado. Por exemplo, o sacerdote Eli é um exemplo de alguém que não deixou um legado. Você já debruçou sobre a vida de Eli? Qual foi o pecado de Eli? Porque ele foi um bom sacerdote, de acordo com 1 Samuel capítulo 2. Você sabe a diferença de um bom pai e de um pai bonzinho? O que é um bom pai? Um bom pai é um provedor, é um educador, um admoestador, um discipulador, mas disciplinador. Esse é um bom pai. E o que é um pai bonzinho? O pai bonzinho é o pai que chama o filho de amigo. Esse é o pai bonzinho. É o pai que faz tudo que o filho quer. Esse é o pai bonzinho. E eu acredito que o sacerdote Eli foi um pai bonzinho. Ele criou verdadeiros monstros. Ele não deixou um legado. Depois desse episódio que nós estamos lendo aqui, o povo de Israel entrou na terra prometida. O povo entrou na terra prometida, sob a liderança de Josué. Um pouco mais tarde, a Bíblia assim descreve: a geração após Josué não conhecia o Senhor, nem a obra que fizera a Israel. Juízes 2:10. O povo esqueceu, não transferiram. Se esqueceram de Deuteronômio capítulo 6, que diz que eles deveriam ensinar os seus filhos, inculcando, andando pelo caminho. Eles não cumpriram isso. Meus amados irmãos, nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Nós temos aqui algumas pessoas mais experientes de vida e outras menos experientes. Eu tenho o irmão Ademir, tem aí eu acho que não tem mais ninguém. Depois sou eu, né? Eu acho. Quem viveu aí dos anos 60, 70, a vida era mais difícil do que hoje, não era? No sentido sociológico, qual foi a cultura que foi desenvolvida no nosso tempo? A vida foi difícil para mim. Eu sofri muito, trabalhando na roça, a vida era difícil, mas eu não quero que o meu filho ou minha filha sofram. Eu quero tornar fácil a vida para eles. E essa vida fácil, ela não criou uma boa geração. Como diz o provérbio muçulmano, tempos difíceis criam homens fortes, tempos fáceis criam homens fracos. Não estamos dizendo que a geração de hoje é fraca, mas nós não podemos facilitar muitas coisas para os nossos filhos. Nós precisamos ser firmes para que possamos deixar a eles um legado. A gente fica pensando assim: eu quero deixar uma boa educação para os nossos filhos, e não há nada de errado nisso. Nós temos que pensar no melhor. Mas o melhor legado que nós deixamos para os nossos filhos é uma vida de fé, e não uma vida com acúmulo de bens materiais e coisas desse tipo. Como um pai e uma mãe podem deixar um legado para os seus filhos? Nós devemos procurar viver ensinar aquilo que nós vivendo aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, o caminho da oração, ensinando a palavra de Deus, conforme Deuteronômio 6, orando com eles e por eles, demonstrando a fé nas crises. Nós vamos passar por crises, e na crise nós temos que demonstrar fé, deixando o exemplo de serviço, para que os nossos filhos vejam o que nós estamos fazendo. Esses dias a gente estava limpando aqui a grade da igreja, alguns pais trouxeram os seus filhos, e trabalha aí, né? Vamos trabalhar. E isso, sem dúvida, deixa um legado. Olha, meu pai está aqui, trabalhando, está ajudando, está servindo a Deus. Nós precisamos deixar esse legado para os nossos filhos. Por que Moisés, então, começou mal e terminou bem? Teve intimidade com Deus, ele foi um homem de fé, ele deixou um legado, ele preparou Josué para a próxima geração, e, em último lugar, porque ele foi um servo de Deus. Versículo 5 e 6. Versículos 5 e 6. Assim morreu
Assim morreu ali Moisés. Veja agora a palavra que vem a seguir. Servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Aí os comentaristas dizem que o Senhor escondeu o corpo de Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés foi criado no Egito. Aquela geração era uma segunda geração, conforme nós falamos. A média de idade desse povo que adentrou a terra prometida era de pouco mais de 20 anos, porque os pais haviam morrido no deserto. Agora, eles haviam adquirido o costume do embalsamamento. Os faraós do Egito eram embalsamados. Então, o Senhor teve o cuidado, de acordo com alguns comentaristas, de esconder o corpo de Moisés para que ele não fosse embalsamado e se tornasse objeto de idolatria. Essa era uma tendência. Veja como é o ser humano, né? Como nós temos a tendência de buscar no homem, de vislumbrar o homem e ver no homem a resolução para os nossos problemas e nos esquecermos de Deus. Agora, o que fica aqui, nessa última característica de Moisés, ele foi um servo de Deus. É assim. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. Moisés foi uma das pessoas mais importantes do Egito. Mas aqui não é citado o que ele foi no Egito. Ele não é citado como príncipe. Ele nem é citado como legislador. Ele nem é citado como libertador, de fato que foi. Ele não é citado como profeta, que de fato foi. Mas ele é citado como servo do Senhor. Irmãos, nós vivemos um momento hoje, no cenário evangélico brasileiro, em que é muito valorizado o título do pastor, o título do diácono, e muitas vezes essa ambição pelo título é um desejo pelo poder, pela influência, pela busca de uma afirmação. E hoje em dia, em dias mais modernos, uma busca pelas visualizações, uma busca pelo like, pelos likes ou joinha. Mas o que mais vislumbra os olhos de Deus a nosso respeito é a nossa condição de servos. Nós somos servos do Senhor. Moisés, então, ele terminou como alguém que foi honrado por Deus. Ele começou muito mal, mas terminou muito bem. Eu penso que, para nós, um dos versículos interessantes nesse sentido é Mateus 25, 21, quando o Senhor diz: bem está, servo bom e fiel. Creio que não há para nós nada mais importante do que ouvirmos um dia do Senhor que nós temos sido um servo aprovado diante dele. Conta-se que certa vez um grupo de turistas visitava uma catedral antiga, maravilhados com a estrutura, a escultura, os vitrais, e perguntaram então ao guia quem havia feito aquela obra magnífica. E o guia respondeu: ninguém sabe. Os construtores não deixaram seus nomes, ou deixaram seus nomes em oculto, mas a sua obra permanece para a glória de Deus. Era assim que estava escrito. Assim é a vida de um servo de Deus. Ele não busca ser lembrado, ser honrado, mas ele deixa marcas na vida de outras pessoas. Será que não seria interessante para nós morrermos e sermos reconhecidos como servos de Deus? Nós servimos a Deus, e os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, e daí por diante, vão poder falar: o meu pai era um Zé Mané, mas era um servo de Deus. Ele procurou, apesar das suas limitações, das suas dificuldades, ele procurou servir a Deus. Então,
como é que nós podemos terminar bem a nossa vida? Como nós terminamos bem a nossa vida? Nós podemos desenvolver intimidade com Deus, desenvolver fé em Deus. A fé inclui obediência, inclui crenças bem rígidas, inclui preparar outras pessoas para a próxima geração e inclui procurarmos ser servos de Deus. Eu estava conversando com um pastor hoje, colega meu, ele é mais novo do que eu. E ele me chamou de jovem pastor. Falei, pastor, eu não sou um jovem pastor e nem um pastor jovem. Eu já sou, já tenho, vou completar 55 anos. E eu não quero morrer, eu quero viver. E se puder ser arrebatado, melhor ainda. Mas uma coisa que eu estava falando com o Giovanni, a nossa igreja precisa vislumbrar os seus futuros líderes. Nós precisamos estabelecer líderes. E onde estão os líderes? Estão aí. O Giovanni, o Miguel, o Estevão, o Alessandro, quem mais? O Davi, o Benjamin Netanyahu. Aí estão os jovens da igreja. O Sérgio. Alguns mais novos, outros mais velhos. Nós temos que olhar para isso aí. Um dos motivos pelos quais nós temos cogitado voltarmos na escola dominical com o culto é para, além de outros treinamentos que a gente pretende fazer a partir do ano que vem, Deus permitindo, é dar oportunidade para que outras pessoas venham aqui para pregar aquele devocional de 15 minutos, ajudando a desenvolver líderes, servos de Deus, nesse sentido. A igreja, nós os mais vividos, nós temos a responsabilidade de formar liderança na igreja. O pastor sozinho não consegue, mas nós juntos, nós podemos formar uma boa liderança para o futuro da nossa igreja. Nós não devemos pensar assim, mas depois que eu viver e morrer, para mim não interessa. Esse é um conceito mundano, um conceito secular, né? De vivermos o nosso tempo só para nós. O conceito bíblico é que nós devemos preparar a nossa geração para que ela não se desvie dos caminhos do Senhor. Então, essa é a razão por que Moisés começou mal, mas terminou bem. Talvez você tenha começado bem a vida, mas pode terminar mal. Quantas pessoas nós já conhecemos que foram bem, de repente, caiu. Construiu a sua casa sobre areia. Foi tudo embora. Uma casa bonita, um castelo bonito, uma coisa, um império. Mas de um dia para a noite ruiu. Nós temos que construir sobre a rocha. Sobre a rocha. Pode ser um casebre sobre a rocha. Ele permanece. Eu estou falando de maneira metafórica. A nossa vida. É assim que nós devemos construir. Então pode ser que você tenha começado mal a vida. Pode ser que você esteja aqui e de vez em quando se lembra assim, eu tenho um passado ruim. Não importa nosso passado. Nosso passado ficou. É daqui para frente. O que Deus espera de nós. O que Ele quer que eu faça. Observando aqui o exemplo de Moisés. Nós podemos terminar muito bem a nossa vida. Depende em grande parte de nós mesmos. De cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o desafio é, vamos terminar bem. Mas não é Deus que vai determinar isso. A nossa vida está em aberto. Nós vamos determinar, em grande parte, o que será a nossa vida no futuro. Eu não quero ser um velho ranzinza. Eu já sou, né? Eu já sou, acho que meio ranzinza. Mas o meu desejo é ver o Giovanni servindo a Deus. Meu desejo é ver a Isa, que é a mais nova, se casando. Eu já falei, esses dias eu estava falando, a gente estava conversando em casa, que depois que a Isa se casar, eu vou estar com mais de 70 anos, porque hoje ela tem 4. Aí a minha missão já terá sido cumprida. Aí ela complementou, aí o senhor pode morrer, né? Então aí estou pronto para morrer, né? Mas eu quero, depois que ela... Não quero morrer, na verdade não quero, né? Nenhum de nós quer morrer.
Mas vamos procurar deixar esse legado, né? Servir a Deus. Não importa como você começou, não importa como termina. Então que Deus nos ajude e nos abençoe a olharmos nessa direção. Vamos orar nesse momento, para que depois então nós abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios 11 para a celebração da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de olhar para Deuteronômio 33 e 34, quando no 33 Moisés abençoa as tribos, desejando que elas sejam prósperas na terra prometida. E no capítulo 34 nós descobrimos algumas pérolas, algumas verdades que revelam para nós os motivos pelos quais Moisés começou mal, mas terminou bem. Moisés nos deixa um exemplo de intimidade com o Senhor. Ele tinha um relacionamento com o Senhor face a face. Ele foi um homem de fé, muito embora a sua fé vacilou muitas vezes. Ele desobedeceu, ele foi incrédulo, mas ele perseverou. Ele deixou um legado, ele treinou a Josué para levar adiante o bastão. E ele foi um servo do Senhor. Ele não foi reconhecido como príncipe, como legislador, mas como servo do Senhor. É assim que nós também queremos ser reconhecidos, queremos ser vistos como servos do Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa os irmãos, as irmãs, que todos olhemos para esses 4 motivos. Embora tenhamos começado mal a vida, mas que possamos terminar bem, para ao final de tudo glorificarmos o Teu nome. Essa é a nossa oração nesse momento ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos praticar agora a ceia.